Boa tarde a todos, boa noite, bom dia para quem nos assiste, né? Quem está falando é o professor Felipe Grillo. E mais uma vez nesse encontro para se discutir, debater, né? Refletir a respeito de educação. A educação ela é muito mais, né, do que uma ciência, né? Porque ela engloba, né, múltiplos saberes, múltiplas pessoas, e quando a gente tem esse corpo multidisciplinar, né, de atuação que acompanha alunos, direciona alunos, mas também suas famílias, isso faz toda a diferença na vida de quem vai nos representar aí no futuro, às vezes aqui no presente também. Hoje eu estou tendo a honra imensurável de ter a meu lado, mais uma vez, Dr. Romário, psicólogo da escola, doutora Melissa, né, que, né, antes de começarmos nosso diálogo, estávamos invejando um currículo aí, né, maravilhoso, que ela vai falar um pouquinho a respeito dessa experiência, e professor Duan, nosso coordenador aqui do Acesso à Educação, para debater, discutir, né, o papel da pedagogia, o papel da psicologia e como nós, em conjunto, conseguimos, né, potencializar valor, né? Eu sempre digo que as capacidades são as mesmas, né? O esforço, a determinação, a dedicação é o que faz a diferença para que você alcance seus objetivos. E nós estamos aqui para ajudar nesse sentido e nessa mesa, né, de troca, de muito aprendizado, vamos falar um pouquinho a respeito disso de uma maneira muito natural, né, sem roteiro, né? Estamos aqui para chegar e falar de educação, falar a respeito daquilo que é o mais importante dentro de uma sociedade. Então vamos começar, né, com o professor Romário, né, doutor Romário, falar um pouquinho, se apresentar mais uma vez, Mais doutor. uma vez. Olá a todos, é bem legal estar aqui novamente, né, com vocês aqui. Já sou uma figura repetida, já me conhece, né? Sou Romário Reis, psicólogo, atleta de alto rendimento, né? Venho do esporte, tenho uma veia do esporte, tenho uma veia com dependência química, né? Tenho uma veia também com educação e agora estou aqui com acesso à educação e queria deixar uma frase que ela mexe comigo há muitos anos e eu refleti nisso, cara, eu devia falar mais sobre isso. Então, aqui é a frase para você pensar, tá? O que você pensa, você cria. Olá a todos. Muito legal. Doutora Melissa, por favor, né, faça as honras, né? O Alan estava comentando conosco há pouco, né, que é a primeira mulher que recebemos, que absurdo, né? Então as mulheres sempre deveriam ser as primeiras, mas como, né, tivemos você aqui, para nós é realmente uma grande honra. Por favor, doutora, fique à vontade. Então, eu sou Melissa, eu sou psicóloga, eu trabalho há mais de 18 anos na área de psicologia escolar. Trabalho na área clínica, minha formação sempre foi toda voltada na área da infância e da adolescência. Bacana. Professor Duan, nosso coordenador aí do Acesso à Educação, esse passa bastante desafio e precisa muito da ajuda de vocês, viu, doutores? Né? Não são só alunos, são professores, né? Toda a comunidade que está ali no nosso School Club também, né, Duan? Por favor, se apresente. Obrigado, professor Felipe Grillo. É uma honra poder fazer parte dessa mesa aqui repleta de gente muito qualificada para falar, ao meu ver, sobre educação, o que é educação, né? Como é que a gente pode melhorar como escola, como profissionais dentro de uma escola que lida com seres bastante individuais, acredito, né? Me apresentando, primeira vez que eu venho aqui, meu nome é Duan, eu sou formado em licenciatura em Química. Estou concluindo um mestrado na área também e agora, recentemente, né, eu assumi a coordenação pedagógica do Acesso à Educação e tem sido um desafio, claro, né? A gente vai se inteirando de muitas coisas que vão acontecendo na escola, mas são momentos como esse que a gente pode, eu acredito, usufruir de uma forma bem proveitosa, né? E melhorar como coordenador, como professor que está dentro de sala de aula também. E aprender com essas duas feras, digamos assim, da psicologia, que eu acho que não tem como desassociar, né? O aluno que está lá dentro da escola, ele tem que passar por um psicólogo, por alguém que possa acompanhar aquele aluno de perto. E muitas vezes a gente tem que ser sincero, né? Porque eu não fiz psicologia, né? Não sou um psicólogo, né? A minha área de formação é uma licenciatura, mas a gente precisa de profissionais como eles para nos auxiliar também, né? Com certeza. Para a gente fazer o nosso trabalho, a gente tem que... que nem o professor Grillo comentou, né? É um corpo multidisciplinar, né? Então a gente precisa do auxílio deles para
que o nosso trabalho seja bem executado também, né? Verdade. É muito interessante que a gente começa a dialogar, né? E na própria apresentação já abre, assim, um leque de possibilidades de diálogo. Mas eu vou começar com algo que aconteceu no dia de hoje, doutor Romário, que foi a aplicação de uma avaliação institucional da nossa escola. Né, onde nós estamos avaliando não só os aspectos, né, de infraestrutura, professores, mas também de metodologia. E essa avaliação, ela também é encaminhada, né, aos pais, né? E aí, dialogando ontem, doutor Romário, em relação à questão da avaliação do pai, da avaliação dos filhos, eu cheguei a comentar com o doutor Romário a respeito, né, de um reflexo de avaliação, porque muitas vezes o aluno avalia e o pai vai avaliar da mesma maneira, mas não houve uma análise adulta, né, por parte, né, da própria família. Né? Então, não se trata simplesmente do que o aluno fala, né? Se trata do que a família percebe, do que a escola, né, responde em relação a isso e de como nós podemos fazer uma reengenharia a respeito de todos esses processos, porque o aluno ele não pode simplesmente, né, se ocultar das suas responsabilidades, que é algo que a gente valoriza bastante. E aí eu começo essa pergunta, primeiramente, para a psicologia, né? Vou direcionar para a doutora Melissa, pela sua vasta experiência também. Qual é o papel da família, de fato, né, no acompanhamento dos filhos? Porque escola não educa, escola forma. E a família, ela tem um papel da educação muito enraizado em si. Não é um reflexo, muitas vezes, da divergência do aluno em relação a aquilo que a família está trazendo para os filhos também. Então, como especialista, doutora, eu gostaria muito de saber a sua reflexão e de como uma avaliação institucional ela pode contribuir não só para a escola, mas como para o aluno e também para a família. Bom, na verdade, assim, né, Felipe? É fundamental o papel da família dentro da escola, né? A família tem que estar presente em toda parte da vida escolar desse aluno. É claro que quando a gente fala, por exemplo, de crianças pequenininhas, os pais estão muito mais dentro da escola, né? Perfeito. Porque a gente vai lá, a gente leva, a gente está na porta da sala de aula, a gente conversa com o professor, né? Mas não é porque os filhos cresceram, e no caso do acesso, né, que é um ensino do ensino médio, né, que é uma instituição do ensino médio, que os pais não é que os pais tenham que estar lá na porta levando, Verdade. mas os pais, em casa, eles têm que entender o que está acontecendo na vida escolar dos filhos. Perfeito. Eles têm que saber, eles têm que acompanhar. Eles têm que, muitas vezes, se eles têm dúvidas, eles têm que buscar a instituição, eles têm que buscar o professor. Né? Então, acho que isso assim, é fundamental. Não existe um trabalho dentro da escola se a família não estiver presente, se a família não estiver acompanhando o que está acontecendo. É claro que, vamos dizer assim, no ensino médio, claro, a gente não vai ficar perguntando se fez o dever, se não fez, né? Ou se tem prova ou se não tem. Existe a responsabilidade deles, mas a família tem que estar ciente do que está acontecendo. Perfeito, doutora. Doutora, estendendo esse ponto, a gente está desenvolvendo com os alunos as dinâmicas de hábito, né? Esse hábito, a gente costuma dizer, né, Romário, que é como se fosse um carro de autoescola, né? Quem está conduzindo esse carro é o aluno, né? Mas nós, como família e escola, devemos estar ao lado. E existe uma tríade fundamental dentro da metodologia que fala muito sobre isso, né? Que é a questão de determinação de aluno, apoio e presença da família, responsabilidade da escola, né? Quando a família está presente, a nossa responsabilidade como escola acaba sendo ampliada, porque a família está ali monitorando também o nosso trabalho, e é papel da família, né? Então isso é muito importante no nosso entendimento. Mas como trazer maturidade para alunos que muitas vezes eles acabam sendo criados, né, de alguma maneira limitados, né, por uma hiperproteção, né, por uma hipervalorização, né? Isso não é algo que né, pode afetar o desenvolvimento desse indivíduo, porque eles transitam muito, né, doutor? Então, assim, né, às vezes ele tem uma postura muito de adulto, às vezes ele tem uma postura muito infantil, e como que a gente faz com que esse aluno desenvolva maturidade, né? Isso é uma questão importante também. Como que vocês veem em relação a isso? Olha, eu acho que dá até para complementar nessa questão que a doutora Melissa trouxe, a questão da família estar presente. Se a família não está presente, eu vejo uma sobrecarga. E essa sobrecarga caiu por cima da escola, né? Em que sentido? Aquele aluno que ele não tem uma atenção,
dos pais, ele não é escutado, geralmente ele vai procurar outra maneira de chamar a atenção, né? Então a gente fala que a fase mais difícil da adolescência é porque ele quer ser escutado. Inclusive essa semana, né? Até a Oktoberfest está acontecendo aqui em Blumenau. Ah, olha aqui, Romário, minha mãe não deixa eu ir para o Oktober com as minhas amigas. Vai a mãe de fulana, vai a mãe de cicrana. E eu perguntei, tá, o que ela te disse? Ela disse um não. Tá, mas ela disse só um não? Não. E eu não aceito não. E é justamente essa fase que o adolescente, ele não é mais bobo, né? Agora ele quer se identificar, ele está se identificando e se conhecendo, então um simples não é mais aceitável. Então, quando tem pais que só delegam, né, dão ordens e não escutam aquele adolescente, eu percebo, né, isso é uma percepção, estando na escola todo dia, são alunos que vão dar trabalho. Né? E querendo ou não, os pais dentro de casa são as referências deles, né? Querendo ou não, a minha referência de homem vai ser meu pai, minha referência de mãe vai ser, de mulher vai ser minha mãe, né? E assim por diante. O responsável que estiver comigo sendo o meu tutor legal é a minha referência. Então essa falta dos pais de atenção eu vejo sendo refletido na escola e acaba acarretando um peso. Eu vou ter um trabalho maior porque eu vou ter que dar mais atenção para esse adolescente. E se a gente não se esforçar dando atenção para ele, ele vai se perder, ele não vai se engajar. Né? Então, para mim, isso reforça o potencial dessa tríade, né? O apoio da família. Eu não sei se a doutora concorda, né? Até porque eu acho que é importante, assim, isso tem que ficar bem claro. O que é de responsabilidade da família e o que é de responsabilidade da escola. Perfeito. Né? A escola não vai suprir esse papel da família. Né? Então, assim, se a família não estiver engajada nisso, a escola pode fazer o que for. É claro que a gente tem que pensar que existe todo... É claro que tu vai ajudar, que tu vai estar nesse olhar diferente. Mas tu vai precisar que a família esteja junto, apoiando até, porque a gente está falando de menores de idade também. Perfeito. Né? Essa é muito interessante porque o papel da família dentro disso que vocês estão nos colocando tem muito a ver, né, com uma salubridade para que o aluno possa se desenvolver. Mas eu já aproveito, coloco essa consideração, né, para o professor Duan. Qual é o papel da escola? Se o aluno ele tem esse monitoramento, esse acompanhamento por parte dos pais, né? Qual seria efetivamente o papel da escola? Como diretor escolar, depois eu quero responder também, porque eu penso, né? Acredito que a gente pense muito parecido com isso, né, Duan? Mas como você vê, né, o papel da escola nesse sentido? Nós temos um aluno que está sendo habilitado para ir à escola, cumprir as demandas e as suas responsabilidades, né, que são pertinentes à sua idade, mas a escola não tem que também ter uma sensibilidade de orientação, de direcionamento, de motivação associada a todo o processo pedagógico? Como você vê isso, professor? Não, eu acredito que é uma pergunta bastante pertinente e que a escola tem papel fundamental sim, mas como você colocou anteriormente, que é mais o de formar, né? O caráter do adolescente que chega pra gente já está formado. A gente não tem como mudar a forma com que ele vai agir em determinadas situações, porque o caráter daquele... Vocês podem falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas a gente vê em estudos que o caráter do adolescente que chega no nosso ensino médio, ele se formou quando ele era lá criancinha, né? Então, o que a gente tem que fazer é tentar, aquilo mesmo que a gente fala, tentar lapidar uma joia, né? Perfeito. A gente tem que tentar fazer com que ele se potencialize, tanto em termos de resultados, querendo ou não, né? Com que ele saia melhor na escola, que ele tenha boas notas, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, é a forma como o aluno ainda é avaliado dentro da escola. Acho que isso talvez é um ponto até que a gente pode discutir depois, porque o acesso à educação, ele tenta fazer isso de uma forma um pouco diferente. A gente avalia o aluno não só pelas suas notas, como ele se sai não é em ortodoxo, uma avaliação. A gente tenta trazer para alguns aspectos que envolvam todo o contexto daquele aluno, né? Principalmente a questão comportamental, que é uma das formas de avaliação que a gente adota lá dentro do acesso. Então, o nosso papel como escola, eu acredito que, e como coordenador pedagógico, como professor, como diretor, né, é tentar motivar, que nem tu muito bem colocou antes, tentar motivar aquele aluno para que ele continue indo para as aulas, principalmente, né, porque a gente sabe que às vezes se a base da família não está tão bem construída, se ele não tem apoio da família, se nem a família cobra
ele de ir para a aula, né? Ele não se sente motivado, ele não vê sentido para aquilo, e se os jovens de hoje em dia não veem sentido para fazer alguma coisa, a gente sabe que eles não fazem, né? Então, o nosso papel é tentar motivar esses alunos para eles estarem dentro do colégio, participarem das nossas atividades, seja pedágio, seja aulões que a gente proporciona para eles. Porque, assim, tudo que a gente faz também parece que é para avaliá-los, mas não, é em prol de um crescimento, né? Um crescimento individual. Não é só uma avaliação que vai compor nota para vocês. Não. É quase que lúdico, né? Exatamente, porque, assim, e eles são naquelas fases que o Dr. Romário comentou, se eles não aceitam apenas não como resposta, né? Eles têm que ver sentido para aquilo que eles têm que fazer, que nem eu comentei antes. Então, seria basicamente isso. Eles precisam estar motivados para fazer as coisas. Se eles não estão afim, eles dificilmente vão fazer. A gente pode trazer, né, uma relação de choque de gerações em relação ao modo como meus pais me educaram, né? Os seus pais educaram você e o professor Romário, né? Que você... Não, o professor Romário tem 30 anos, é isso, professor? Né? 25. 25. 25, olha, eu acho que não é minha. E eu e a doutora Melissa, né, já estamos aí na casa dos 40 anos, né? Então, o modo como nós fomos educados é muito diferente do modo como nós educamos nossos filhos. Nossos filhos são educados pela horizontalidade e pelo diálogo, né? O não é comum nos nossos diálogos. Né? Não sei se pela questão da formação e instrução, eu na área da pedagogia, a doutora Melissa na área da psicologia, mas a gente gosta muito de debater e refletir a respeito, né, dos porquês, né, dessas falas, dessas considerações. Então, né, e os pais, os nossos pais já tiveram um outro tipo de educação, né? O modo como meus pais me educaram já tinha uma relação de afastamento maior, né? E os pais dos nossos pais, né, não se tinha o diálogo, né? As famílias, né, eram iniciadas muito jovens, né? Então, imagina, né, eram famílias que eram formadas com 18 anos, com 20 anos, e hoje nós sabemos, né, e eu gostaria muito que vocês me trouxessem um pouco dessa análise também, principalmente do contexto da psicologia, mas também da pedagogia, em relação a qual que é a idade, né, de transição de uma adolescência para a vida adulta. Porque no meu entendimento, né, ela se ampliou significativamente. Né? Nós não estamos falando, né, de adultos, né, abaixo de 25 anos. Né? Porque você ainda está na faculdade, você ainda está na dependência, claro que isso não é uma realidade para todos, né? Nós sabemos que nós vivemos, né, em um país também de desigualdade, mas é isso que eu percebo. Então, como que a gente, né, trabalha, né, esses jovens sabendo que nós estaremos acompanhando eles por muito mais tempo do que os nossos pais nos acompanharam, né, pelo fato deles estarem ainda com esse vínculo financeiro, afetivo muitas vezes, que a questão, né, afetiva também é um ponto, né? Eles são jovens, né, que têm muitas questões, né, de saúde mental que precisam ser discutidas. E vocês sabem, né, muito bem disso, né? Nós percebemos isso cotidianamente na escola, que às vezes há alunos que precisam de um abraço, precisam que as pessoas olhem para eles e mudem a retórica, né, daquilo que eles sempre escutaram. Né? A gente tem alunos hoje dentro do acesso à educação que estão, para mim, são borboletas, né? Então, passaram por uma fase larval, né? E estão se transformando em borboletas, né? Voando, né? Hoje eu teve um aluno na escola que me deu um beijo no rosto. Postei ali uma Coca-Cola que eu ia te dar um beijo no rosto. Eu falei, claro que sim, né? Você é meu filho, cara, faça-me um favor, né? E aí já dei um beijo nos outros meninos ali também. Então a gente cria uma relação de vínculo, né? E até substituição, que não é o certo, né, doutora? Né, doutor? Eu penso que não é o nosso papel substituir, né, uma ausência da família, mas a gente também tem uma realidade, né, contemporânea no qual tanto pai quanto mãe muitas vezes estão ausentes. Eles estão fora de casa, eles trabalham, né? E os filhos, né, diferentemente do que nós fazemos no contexto do ensino integral, né, que faz com que o aluno esteja mais próximo de nós, muitas vezes têm atividades no período matutino e ficam 2 períodos praticamente ausentes. Ausentes não, né? Direcionados e orientados, né, por um canal de comunicação que nós utilizamos para falar a respeito do nosso trabalho, mas que nem sempre ele passa por uma curadoria. Então eu jogo essas
né, essas reflexões para vocês me trazerem um pouquinho também em relação, né, a essa geração contemporânea, esses enfrentamentos, né, de ausência familiar, que é natural, né, a gente não está dizendo que está errado, né, que o pai que trabalha, a mãe que trabalha está errado, a gente não está dizendo isso, né, mas eu penso que deve se criar um canal de comunicação e uma justificativa do porquê. Por que que o pai e a mãe não estão em casa? Porque eles estão trazendo um benefício de conforto, né, para que você possa se desenvolver, entendendo que você vai ter um bom tempo para chegar e desenvolver essas atividades. Mas é importante também, assim, Felipe, da gente pensar que, assim, quantidade, às vezes, não é qualidade. Verdade. Né? Então, assim, hoje existe uma rotina, né, dos pais estarem, tipo, hoje existe uma rotina da mãe tá também muito mais fora de casa, porque trabalha, enfim, né, dos alunos que ficam o dia inteiro na escola, né, mas o tempo que eles estão em casa e estão com a família pode ser um tempo de qualidade. Pode ser. E é esse tempo de qualidade... muito, assim, vai ser muito benéfico, assim, porque, né, assim, não adianta tu estar o dia inteiro em casa... Mas isolado. Ou os pais também envolvidos com outras coisas, né, e tu não tá tendo qualidade naquela relação. Porque, na verdade, é uma fase muito difícil, né, a adolescência é uma fase de muita transição e, né, de muita oscilação de comportamento, de humor, enfim, então envolve várias situações, né, mas se a família consegue ter essa proximidade, mesmo que se encontrem à noite, né, mas que possam ter um momento e ter essa proximidade e o filho possa se sentir seguro e aquele lugar ser seguro para ele, né, isso se torna esse porto seguro que é a família, isso. né, um lugar onde se pode discutir, se debater, falar dos seus medos, das suas dores. E a família acompanhando o que está acontecendo com aquele filho. Perfeito. Né, eu acho que isso é... Eu gostaria de adicionar um ponto, que o nosso papel enquanto escola, eu acredito muito nisso, é que a gente pode tentar auxiliar o aluno em ele ser o protagonista dessa situação. Porque muitas vezes os pais realmente, né, estão muito ocupados, enfim, tentando, né, dar o melhor para aquele filho, para aquela filha, e eles acabam não se atentando para isso, de que foi o que a doutora Melissa colocou, que talvez quantidade não seja qualidade, Perfeito. né? Mas a gente, enquanto escola, pode tentar observar algumas dessas situações, porque chegam esses casos pra gente, né? A gente que tá na coordenação, esses casos acabam chegando pra gente, e daí o que a gente faz? No primeiro momento a gente pensa, meu Deus, né? Por que ele tá agindo assim? Daí quando a gente começa a entender o contexto, o que leva o aluno a agir daquela forma, a gente... de fato, começa, né? Pô, ele tá agindo dessa forma por causa disso, disso, daquilo. E se a gente tentar instruir o aluno para que ele seja o protagonista dessa tomada de decisão, falar, chegar pros pais, pô, pai, pô, mãe, né? Tá precisando de alguma coisa? Como é que a gente pode melhorar aqui o nosso tempo de qualidade quando estamos em casa? Como é que eu posso te ajudar? Vamos sair, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos jantar fora hoje, vamos tentar melhorar essa relação para que a família inteira cresça, mas a gente espera sempre que isso parta dos pais, dos responsáveis, dos adultos, né? Dos adultos, exatamente. Mas se a gente tentar, enquanto escola, eu acredito que talvez nisso a gente pode se encaixar, né? Auxiliar o aluno a assumir essa decisão, pelo menos tentar, né? Instruir ele para que ele possa talvez melhorar algo nesse sentido, né? Mas partindo dele. Aproximar os pais. Exatamente. Né? Se os responsáveis observarem isso e verem, né, que o aluno, no caso o filho deles, está tão interessado assim, eu acho que pode ser algo bastante proveitoso para a família, né? Existe um paradoxo também que é em relação à questão, né, dos modelos familiares, né, que nós temos hoje, né, no contemporâneo também, né, Duan? A gente percebe, né, e pelo menos, né, a minha geração percebia que muitas vezes, né, famílias eram constituídas, mantidas, né, por muitos e muitos anos já desconstituídas. Né? Isso é uma realidade, né? Então era algo que estava ali, né, uma relação de aparência. Né? E essa relação de aparência, né, cria um afastamento. Então, na verdade, nós temos duas casas em uma casa. Uma casa do adolescente, no qual ele está enfrentando sozinho seus próprios medos, e uma família que está dividida, mas por um contexto, né, de um outro período, de um outro momento, isso não acontecia. Né? A gente tem casos, né, de famílias que são divididas por escolhas, né, de forma madura, de forma, né, sensata também, e a gente percebe que muitas vezes esse aluno ele tem um amparo de duas famílias.
né? Uma mãe que, né, constituiu um novo relacionamento, um pai que constituiu um novo relacionamento, e ambos ajudam, né, esse jovem, né, a desbravar um novo mundo, a construir, né, com apoio múltiplo. Isso é muito valoroso também, né? Então, muitas vezes, né, a gente tem um aluno que ele é quase que um rebelde, né? Que vive aí o transtorno de oposição desafiadora, que é muito comum também, né? Eu acho que vocês passam muito por isso, mas isso não é advindo dele mesmo, né? Muitas vezes é reflexo daquilo que ele está vivendo, ele está ali, né, em desconforto, né? Não se sente à vontade, né? Um lar, né, instabilizado, né? Como trabalhar, né, além, né, da realidade da escola para gerar essa paz, né, a pax aí entre aluno e família, né? Porque a gente começa a perceber que por parte da escola a gente está fazendo uma linha processual de oportunidades, né, de criar momentos, né, situações, né, o workshop de fotografia, primeiros socorros, né, um pedágio, né, fazendo uma ação do bem, né, conscientizando em relação à questão de um lixo zero dentro do espaço físico, né, zelando pelo seu espaço, mas ao mesmo tempo, né, aquilo termina. Começa às 7 da manhã, termina às 18 horas, né? E depois você vai para sua casa e nada daquelas regras que a gente tentou implementar, que a gente está trabalhando com os alunos, tem-se continuidade. Então, né, qual que seria o nosso papel, né, como escola, né, como psicólogo, como psicopedagogos, né, no sentido de chegar e levar, né, essa orientação de formação, que é o nosso papel, para dentro de casa? Né? Porque isso é um dilema. Eu não sei como fazer isso e eu, né, gostaria de ter a reflexão de vocês para que a gente possa implementar. Pode falar. Na verdade, assim, eu acho que é trazendo a família para dentro da escola. Né? Assim, não tem outra forma. Porque, assim, e a família precisa entender qual é o limite da escola nesse sentido. Né? Então, assim, a família precisa... Vamos dizer assim, vamos pegar um caso específico de algum aluno que esteja, né, realmente assim com uma dificuldade muito grande, a escola tá ali, você tentou, deu várias oportunidades e ok, não deu. Bom, a família também precisa ser responsabilizada nesse sentido, né, porque existe uma limitação da escola. Sim. Né? Por mais frustrante, eu acho que é um trabalho que às vezes frustra muito, né? Então, assim, de que a gente gostaria de fazer de um outro jeito, né? Sim. Às vezes tu quer pegar aquela criança ou aquele adolescente... Levar pra casa. Levar pra casa. Né? Mas não dá, né? Não dá, não pode ser feito. Outro dia, né, o professor Romário, o Dr. Romário me falou isso. Não tem como. Então, calma aí. Tem coisas que há limites, né? E nós somos muito passionais, né, doutora? A gente acaba criando vínculo, né? E nós, professores mesmo, né? Quando a gente percebe que esse aluno criou um canal sináptico com a gente, que a gente tá ali ajudando aquele aluno, né? Parece que a gente acaba assumindo uma responsabilidade que não nos compete, né? Então, isso é paradoxal, né? Isso encaixa muito com o que eu venho pensando, né? Realmente, dá vontade de levar para casa. Particularmente para mim, foi uma frustração. Eu disse, cara, agora o que eu faço? O que eu faço com esse adolescente? Então, assim, a boa parte do meu trabalho é voltar a dar acolhimento, escutar, né? Genuinamente escutar aquele adolescente e a partir do que ele traz, que ele colocou para mim, eu elaboro e coloco para ele de volta várias opções. Eu tento dar opções. Ele chega com a visão fechada de um problema, né? Eu foco no problema, né? Que geralmente as coisas boas, tá bom, não precisa mexer, né? Então eles chegam com aquele problema que só tem um caminho, eu fico escutando e diz, tá, vou tentar pegar o gatilho que ele tá me dando ali, aí a partir daquele gatilho eu coloco opções. Tá ouvindo? Dá pra fazer assim? Fazer assim? E talvez essa foi a maneira que eu encontrei de, no final das contas, não me sentir mal. Porque, cara, eu não tenho como ir lá na casa desse adolescente, conversar com o pai, ou conversar com o amigo, ou sei lá, ajeitar a condição financeira. Não tenho como. O meu limite é a escola, né? Então, a forma como eu encontrei é acolher e criar opções, né? Não dizer, você tem que fazer isso, mas talvez não seria por aqui, né? Então, essa parte de acolher e orientá-lo, né? De orientá-lo no sentido que ele crie sinapses, ele ache soluções, né? E a longo prazo eu vejo resultado disso, né? Vários adolescentes que a gente já não citou o nome, mas trouxe exemplo aqui que eu vejo isso. É basicamente isso. Ele está com um problema, eu vou lá, escuto, né? E isso é uma coisa que a gente falou até no outro podcast, que foi um tipo de liderança que eu aprendi.
O grupo tá andando, tá todo o grupo forte, mas sempre tem aquele do grupo que tá excluído. Aí eu sou esse tipo de líder, né? Meu primeiro tipo de líder é esse, chegar com aquele cara no canto, trazer ele pro canto, entender o que tá acontecendo, e aí apresentar para ele formas que ele pode lidar com aquela frustração. É uma alcateia, né? É uma alcateia. Aí eu trago ele de volta, aí de repente ele tá engajado, mas é como a doutora também colocou, né? É muito volátil. De repente ele desandou totalmente, aí a gente vai lá e faz esse processo, né? Mas nessa hora também é importante, assim, buscar a família, Sim, com trazer certeza, com e certeza. poder colocar o que está acontecendo. Sim. Claro, tem casos e casos, mas assim, a família também, olha, é importante que a família esteja ciente de que vocês também sabem o que está acontecendo. E se colocar à disposição para talvez ajudar aquela família também, né? Assim, ajudar num sentido de encaminhar, Orientar. de orientar, de buscar uma ajuda, Perfeito. né? Então, isso é importante, né? Porque não vai dar para vocês ficarem com esse problema só Só pra gente, né? com vocês. É né? interessante porque é isso. Acabou o horário escolar, ele vai para cá. Então, assim, precisa ter uma comunicação e precisa ter um trabalho em conjunto. Senão não vai. Tem vários exemplos, dá pra citar. Por exemplo, tem um adolescente que a família é extremamente rica, toda capacitada, né? Mãe, muitas formações, pais, várias formações, doutorado, mas aí o aluno totalmente divergente, né? Daquele que faz tudo errado. Por quê? Porque no final o pai e a mãe chegam, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, eu quero que você faça e faz. E não tem a escuta, né? Aí no caso desse adolescente já tem um psicólogo externo, A referência de si não necessariamente ela é uma virtude, né? Nós como pais, Sim. a gente tem que ter uma sensibilidade, porque Sim. a gente não fala de nós, os nossos caminhos foram distintos, né? É o que eu quero dizer que tem casos e casos. Cada caso caso é um caso, né? Já tem aqueles pais que chegam até a escola, olha, não sei lidar, tá acontecendo tudo isso aqui, vomita uma informação, me ajudem, eu não sei o que fazer, né? Tem de tudo. Mas esse é bom também, né? Porque pelo menos é muito sincero na necessidade, nas demandas. Esse é até melhor que a gente consegue alinhar algo, né? E tem aqueles que o aluno traz e diz, a gente fica, cara, olha, eu vou ter que falar com a tua família. Doutora, é bacana porque eu tenho uma coisa que eu sempre coloco para a equipe, que é o foco na solução, né? O Mário sabe que eu sempre falo muito sobre isso. Vamos focar na solução. Mas no caso específico, né, de um ser humano, de um indivíduo, o foco no problema também é importante, porque você consegue identificar a raiz desse problema. E vocês como, né, psicólogos, né, vocês já têm toda uma metodologia quando esse problema chega, né, problema entre aspas, por favor, chega até a psicologia para chegar e, né, criar essas possibilidades. Qual é o papel da escola, professor Duan, em relação à questão desse monitoramento? Porque, né, o Romário falou, olha, a gente identifica, a gente consegue perceber aquele aluno que está afastado, mas há alunos que eles não têm uma reação, né? Você não consegue perceber as dores ocultas, né? Os sentimentos ocultos. E não necessariamente essas dores estão materializadas em notas ruins. Né? Então, como, né, que, né, numa metodologia que não avalia só o cognitivo, avalia também o comportamental, você consegue identificar essa postura? Difícil, né? Pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão, exatamente. Né? Jogou essa bomba pra cá. Joguei pra ti. Né? Não, muito bom. Né? Pra quem não sabe, né, por muitos anos eu fui coordenador do acesso, né? E agora que não sou mais coordenador, eu vou jogar. Joga no meu colo e sai correndo. Não, mas a pergunta é excelente, só que nem eu disse, se tu souber me responder essa pergunta, a gente vai pra casa e comemoramos, né? Porque, assim... É muito subjetivo, né? É muito subjetivo, exatamente, isso que eu ia comentar. Pode variar de interpretação, a interpretação de cada funcionário que trabalha na escola, digamos assim, né? Mas a gente tenta sempre identificar o porquê que determinados comportamentos estão acontecendo dos alunos. Se for mais recorrente, a gente tenta começar a tomar atitudes diferentes também, né? E até um bom dia é a gente nota... uma ausência, né? A gente, assim que os alunos vão chegando no colégio, a gente vai cumprimentando os alunos. E a gente já nota no tom do bom dia, como aquele aluno está naquele dia. Tem dias que é o bom dia, alegre, né? Não dá só bom dia, cumprimento e tal, e tem aqueles dias que chega, bom dia.
Aham, perfeito. Então, a gente vai percebendo isso E também. aquele aluno que sempre dá bom dia. Como que a gente lida? Que Pois temos é. também, né? Temos também, tem esses casos também. Mas daí, esse aluno a gente já acompanha mais de perto Verdade. pra ver se ele realmente é assim. Porque, vamos ser sinceros também, né? Ninguém acorda super animado para estar no colégio às 7 da manhã, né? Aham. Então, eu sempre brinco também, né? Tenta não falar tanto comigo até eu tomar meu café da manhã, pelo menos. Não, só desse jeito. Eu sou Então eu também sou assim, né? Deixa eu tomar meu café da manhã, depois a gente conversa um pouquinho mais, né? Já avisou pra minha esposa, já, né, Eduardo? já avisei. Lá em casa tem uma Então, placa. então Espera assim, dos filhos esses pra ver. comportamentos de manhã. Esses comportamentos de manhã cedo, a gente consegue entender, assim, sabe? E a gente sabe que tem alunos que, né, são gente como a gente, então eles de manhã cedo também não querem E tem mais um ser ponto. incomodados. E tem mais um digamos. ponto, né, Duan? Porque a gente está trabalhando também com uma geração que é noturna. Exatamente, A geração que hoje nós trabalhamos é uma geração noturna, em virtude de acessibilidade à internet, os canais de comunicação, né, os smartphones, né? Pô, nós tínhamos lá nosso tijolora, né, que era maravilhoso, era desse tamanho o negócio, era funcionava. Depois já de muito Não, tempo, e não tinha né? obsolescência que é programada ainda, né? Então durava pra sempre, né? Esse aqui, mano, né? Chegou, passou 3 anos, acabou. Então, assim, é uma geração noturna, né? Então, até o restabelecimento de horários de sala de aula, de horário de aula, foi modificado em virtude disso, né? Começar as aulas às 8 da manhã, a gente fala às 7 da manhã porque, de fato, o aluno tem que chegar um pouquinho mais cedo, Sim, né? sim, com certeza. Tá lá, colocar uma marmitinha, aquela coisa toda. Mas é uma geração que não tem alto rendimento matutino, né, Eduardo? Tem isso Não, também, né? eu acredito assim que não, que realmente por mais que acordem cedo, parece que chega à noite e elas conseguem ficar ainda acordados por conta de telas, né? Vocês podem falar melhor do que eu, acredito, qual o impacto das telas, que as telas têm sobre as nossas vidas, assim, porque se a gente fosse pelo correto mesmo, eu acho que chegou no período noturno, a gente não deveria nem ficar usando. Existe mas- Orientações, assim, algumas em relação- orientações sobre isso, né? Mas só para complementar a pergunta que ele fez, Duan, eu penso que, né, quando a metodologia ela tenta pegar mais variáveis, né, que é a variável cognitiva, a gente consegue ter indicadores mais claros. Não, perfeito. E eu ia até complementar a minha resposta também, né? Que o fato da gente adotar notas, por exemplo, que avaliem o comportamento do aluno, é um facilitador daquilo que a gente tem de tentar identificar se o aluno ele está com algum problema, né? O porquê daquele bom dia talvez não ter sido tão bacana naquele dia. Porque daí a gente abre lá e começa a olhar. Por que você não está me entregando, por exemplo, aspectos que a gente adota como nota comportamental? Card de sala, redação, presença em alguns eventos, né, por exemplo. Porque os eventos também de socialização, eles são muito importantes. Exatamente. Sim, né? porque né, nós já tivemos casos de alunos que, né, não tinham, né, eram muito introspectivos, Isso. né, e não se socializavam e de repente num evento de bater na porta para chegar e pegar um dinheirinho em prol de uma modalidade esportiva, que é algo que a gente faz, né? A gente pede a ajuda da moçada, né? Quanto à questão das modalidades, né? Já cria, assim, uma quebra, né? Porque imagina, você super... né, ali, né, envergonhado, e aí de repente tem que chegar e, pô, colocar a tua cara ali. Um choque, né? É um choque, né? Então eu acho que quando a gente, né, não limita a avaliação de um aluno, né, como papel de escola, no sentido de formação, né, as notas de prova, a gente acaba abrindo novas análises. Essas análises não são simples, porque elas também, muitas vezes, elas, né, são, né, subjetivas, é empírico as percepções que nós teremos ali em relação àquilo que está sendo colocado, mas, né, é uma maneira de nós, pelo menos, acendermos o radar da psicologia. Opa, né, esse cara aqui... Eu gostaria de complementar, que eu acho que a doutora vai concordar comigo, né? O limite ali da escola está relacionado ao ensino e aprendizagem, né? E a psicologia também vai em cima disso aí. Então, quando a gente tem alguma dificuldade nessas duas vertentes aí, no caso, o aluno, a aprendizagem, aí, no caso do acesso à educação, a gente prega muito a questão do comportamento, né? Então, se o aluno não está aprendendo aquele comportamento que a gente quer que ele tenha, se o aluno não está tendo a entrega que a gente quer que ele tenha, a gente vai identificar se esse problema está dentro da escola, né? Então, se pode ficar dentro da escola, a gente vai ter que ser acionado, né? Como a doutora falou,
os pais. Então, é importante entender que às vezes a gente quer fazer de tudo para aquele aluno, mas tem um limite, né? A gente tem um limite da escola, então a gente vai focar o nosso limite com relação ao ensino e aprendizagem. Então, problemas além disso, a gente vai chamar, né? Como a doutora falou, a gente vai chamar os pais para conversar e tudo mais, vai orientar, né? Eu, como psicólogo, vou até encaminhar, né? Dar um encaminhamento para um profissional, né? Paralelo para fazer a resolução dessa demanda, que não é o dever da escola. Mas como escola, a gente tem que estar sempre orientando. Uhum. E uma coisa que eu acho super importante, que eu sempre falo, assim, eu acho que os professores são quem tem esse olhar que é fundamental, assim, porque é vocês que criam esse vínculo com o aluno, né? Então, assim, eu sempre, assim, né, nos momentos que eu tinha com os professores, eu sempre dizia, o olhar de vocês é fundamental, porque o olhar de vocês é o que vai me ajudar. Claro. Né? Porque eu, quanto psicóloga escolar, muitas vezes eu não tô na sala de aula naquele dia a dia. Eu vou lá, eu observo, né? Eu tô cuidando de um todo, assim, mas o professor que tá lá dentro, que vai conhecer aquele aluno, né? Que vai ser um modelo, muitas vezes, de identificação para aquele aluno. Então, esse vínculo que se cria, né? E esse olhar que vocês têm para os alunos identifica muitas vezes, assim, questões muito importantes. Eu costumo dizer que o professor ele tem um termômetro subjetivo em sala de aula, que é único dele. Né? Porque, imagina, múltiplos mundos diante de ti, né, doutora? Né? Aquela aula, a gente tem um plano de ensino, né? A gente tem um plano de aula. Então, não existe aula sem roteiro, designer e oratória, né? Você tem que ter o roteiro dessa aula para que a aula corra, né, de uma forma adequada. Só que não necessariamente vai funcionar, né, de forma coletiva. Então, como que eu vou me adaptar, como eu vou identificar? E sim, esse feedback do professor é muito importante. Eu gosto muito, né, e isso, né, a gente já teve algumas discussões, né, algumas reuniões pedagógicas falando justamente a respeito disso. Como que a gente vai, né, capturar esse dado? Claro que o monitoramento até de batimento cardíaco, e a gente sabe que existe tecnologia que está sendo desenvolvida nesse sentido, de monitorar o aluno, né? Nós tínhamos uma Neural Head, né, se não me engano, que a própria Somos estava desenvolvendo para fazer a análise, né, a Somos, né, para quem não conhece, é o maior grupo de educação do país, né, que tem a detenção do material da Anglo, que é o material que a gente trabalha. Eles estavam desenvolvendo, né, uma tiara neural para que pudesse analisar o foco do aluno em sala de aula. Né, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a respeito disso. Isso ainda está de forma embrionária sendo construído, é muito complexo, porque a gente tem várias influências externas que vão impactar em relação à coleta desses dados também, mas é algo que a gente precisa sim observar, a gente precisa se atualizar sempre, buscar essas informações. As feiras internacionais de educação, elas são muito para isso, né? Que, né, eu observo muito sobre, mas que a gente possa chegar e ter um feedback mais claro para poder direcionar para o especialista, né? Então, quem é o especialista? É psicologia, né? Tá tendo um impacto, né, em relação à questão sináptica pelo fato da falta de nutrição, né? E não é porque é uma pessoa que não tem condição financeira. A gente não está falando disso. É em relação à questão, né, da maior pandemia do mundo, que é a questão da obesidade, né? Então são pontos, né? Então a falta de nutrientes vai impactar no aprendizado do aluno também. Então hoje, né, apesar de nós sermos muito modernos no sentido de chegar e analisar o aluno, buscar informações a respeito desse aluno, eu penso que ainda, né, é necessário a gente aprimorar, né, os mecanismos de coleta de dados, né? A gente sabe que hoje, né, no mundo contemporâneo, a análise de dados é o principal instrumento de desenvolvimento da humanidade como um todo, né? E vejo, né, que nesse momento a gente tem que fazer, né, pelo olhar do professor, pela sensibilidade do professor, pelo registro do professor em sala de aula também, que é algo que, né, a gente tenta implementar. Né? Implementamos 100% isso hoje? Não implementamos, é muito difícil, né? Eu não consigo ter esse domínio em relação à coleta dessas informações. Mas vocês, como psicólogos, como professores, né, como vocês veem, quais seriam os dados mais importantes de se avaliar dentro de uma sala de aula, né, ou mesmo dentro de um consultório, né, numa conversa com o indivíduo, né? Existe, né, indicadores claros
para que a gente possa chegar a intervir, né? Uma ausência de vontade, por exemplo, de aprender determinada matéria, ou de todas as matérias, porque isso também é importante ser observado, né? Então, o aluno não gosta de matemática, né? Isso demonstra uma responsabilidade muito associada ao professor. Eu creio que é dessa forma. O professor tem que ser encantador, o professor tem que chegar e tem que vender conhecimento, né? Agora, o aluno não gosta de matemática, não gosta de física, química, biologia, não gosta de nada, né? Então, né, como fazer sentido, né? Como, né, captar essa informação, passar para uma coordenação, para que a coordenação, por sua vez, juntamente com a psicologia organizacional, a psicologia, a psicopedagogia, né, os pedagogos que trabalham com a gente também, possam chegar e reconfigurar o processo, porque o processo tem que ser mudado sempre, né, doutora? Eu não sei como vocês veem isso. O processo deve, né? Eu acho que a gente tem que mudar o processo, né? Então, quais seriam as variáveis, né, que a gente tem que observar muito no aluno? Como vocês veem isso? Eu acho que, assim, hoje em dia, assim, ser professor é muito difícil, né? Muito difícil, assim. Hoje eles têm um acesso muito rápido à informação, né? Então, assim, eles têm que fazer com que aquilo tenha sentido para eles, daquele aprendizado, já que eles têm um acesso muito rápido. Perfeito. Né? Então, eu acho que é uma tarefa, né? Assim, que é muito difícil ainda sendo estudada, né? Para essa geração, assim, né? Nessa geração, assim, tem sido, e cada vez mais, né? Eu acho que vai ter que, né, se modificar as formas, né? E até a própria ementa, né, curricular, né, doutora? Que é algo que a BNCC, o novo ensino médio, tentou trazer, né? A gente implementa, né, algumas considerações, mas ainda é inaplicável, né? Mas é um desafio, eu acho que, assim, invejável, assim, né? Porque é isso que tu falou, tu tem que ser aquele professor que vai fazer, encantar, né? Que encantar o aluno. E pode ser que o aluno continue não gostando de matemática, mas ele vai gostar de ti. Então, já é o primeiro passo. Já criou um canal de... Perfeito. Né, um primeiro vínculo, assim. Mas, assim, eu acho que tu colocou, Felipe, assim, de como... Do que identificar. Isso, claro, são muitos casos, né? Então, assim, a gente tem N situações de uma falta de interesse em sala de aula, né? A gente tem porque, enfim, pode ter um diagnóstico. A gente tem casos que é tão absurdos, às vezes, que tem crianças que não conseguem, que não estão enxergando, que precisam de uma avaliação oftalmológica. E é uma verdade, né? Já vi estudos sobre, super comum. Né? Isso é super comum, assim, então a criança perde interesse, começa a brincar na sala de aula e coisa e tal. Por quê? Porque ela não está enxergando. Faz um exame de dioptria ali e já resolve. Então, isso, e a gente tem que, assim, a gente também não pode, né, diagnosticar tudo e achar que tudo é muito além. Não é assim, né? Porque às vezes pode ser simplesmente uma avaliação oftalmológica, o uso de óculos, comecei a enxergar, me interessei, agora eu vou. Sabe? Né? Então, assim, e aí a gente acha que a criança tem TDAH. Não é isso, né? Não é então, isso, assim, né? A gente tem que ter muito esse cuidado também. Né? Aproveitando o gancho, doutora, essa banalização de laudos não é algo muito preocupante, né? Ou você vê que existem profissionais e profissionais que avaliam a questão, né, de laudos e outras questões mais? Existem profissionais e profissionais, eu acho. Tá? Perfeito, eu acho que tem coisas que a gente vê que é muito séria, assim, de profissionais, assim, dando diagnósticos, assim, né? Com uma avaliação que, enfim... Muito rasa, diríamos, né? Mas assim, hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, né? Hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento. Então não isso seria bem uma banalização, talvez seja uma análise específica, né? Isso, porque assim, eu acho que a gente hoje, assim, a gente fala muito mais da questão, né, da doença, da questão do diagnóstico, é muito mais aceito, tá muito mais incluído dentro da escola, né? Então, a gente, tendo a informação, a gente identifica hoje em dia muito mais cedo. A gente sabe que muitas vezes a intervenção precoce é fundamental em muitos casos, né? A gente vê um nível de evolução e prognóstico maravilhosos em algumas crianças, que legal, né? Por essa intervenção ter sido de uma forma precoce. O nosso trabalho quanto psicólogo escolar também nessa faixa é super importante, né? Lá nos pequenininhos, não é só lá nos adolescentes, mas lá nos pequenininhos, assim, né? De conseguir identificar situações e poder fazer essa intervenção e a gente, né?
Já ter um poder resultado, contribuir, né, com o desenvolvimento desde pequeno. Então, eu acredito que, assim, é um conjunto de situações, né? Assim, tem a informação e hoje em dia a gente pode falar muito mais disso, né? Que eu acho que antigamente não se falava em algumas coisas. Sim. A gente até identificava, a gente até via, a gente até tinha aquele colega, a gente tinha, mas aquilo não tinha um nome, né? Hoje em dia a gente consegue nomear. Mas é claro que a gente não tem que nomear tudo, né? É isso que eu falo, a gente tem que ter uma avaliação muito cuidadosa. É isso, não pode dizer que a criança é TDAH porque tá bagunçando na sala, se ela não enxerga, né? Ou se... Então, acho que isso é importante, né? Essa avaliação. Eu gostaria de complementar e também trazer um exemplo, né? Eu gosto de falar que quando tem um adolescente que está passando vários problemas na escola, em casa, né? Na rua, com os amigos, e aí todo mundo quer chegar e, cara, vamos nivelar? Vamos dar um nome a isso? É TDAH, pronto, nivelou, agora tá tudo certo, agora a gente sabe. Não, ele tá fazendo porque ele tem TDAH, entende? Então tem essa banalização, né? E essa banalização, vou trazer um exemplo, foi bem significativo para mim dentro do serviço escola, a gente atende ao público e virou um caso assim, virou referência, né? E fiz essa matéria que chama clínica ampliada. Acabou caindo no meu colo, fiz e achei super interessante. Basicamente, antes de... no caso de uma criança, chegou uma criança assim, do infantil, que os pais queriam uma avaliação psicológica. E aí, antes de chegar na parte da avaliação psicológica, a gente levou para a clínica ampliada. Então, o que foi feito, né? Pegamos essa criança e fizemos um genograma, desenhamos como é a estrutura familiar, desenhamos quais são os vínculos sociais. E aí, descobriu-se que essa criança é pais separados, criança pequena. O pai com outra mulher já tem um filho, a mãe com outro rapaz também já tem um filho. E aí se descobriu que essa criança, na escola, ela dormia, ela era rebelde, mordia, brigava. E aí a escola solicitou um diagnóstico, né? Para nivelar e saber o que ela tinha. Com a clínica ampliada, a gente foi pegar em todos os sentidos a vida dessa criança. E aí o que a gente descobriu? Que essa criança, ninguém olhava para ela. Chegava de noite, ela dormia 3 horas da madrugada. E obviamente, quem não dorme, vai chegar na escola, vai dormir, né? Então, foi feito, trouxemos a família, alinhamos, criamos uma rotina, deixamos todo mundo ciente e, de repente, uma aluna que dormia, quando estava acordado, batia, brigava, virou uma aluna que se encaixava, conseguia entregar, prestava atenção. Então, assim, uma coisa simples, né? Todo mundo querendo diagnosticá-la, mas ela só faltava o quê? Uma rotina. Uma rotina, um direcionamento. Né? Então, assim, hoje a gente tem esse acesso de informação e a preocupação grande é não banalizá-la, né? A informação ela é boa. Mas se a gente só usa só para nivelar e entender algo, sem querer realmente prestar atenção, né, entender por completo aquele ser, aí a gente vai contribuir, né? A gente não vai contribuir, na verdade a gente vai fazer o contrário com esse adolescente. Perfeito. Então eu gosto desse exemplo que para mim foi muito significativo, sabe? Olha só, uma rotina. Legal. Meus caros, nós estamos, né? O tempo voa, não é verdade? Ele urge, né? Agora que estamos esquentando. Agora que está esquentando, né? Vamos solicitar aqui para o nosso amigo Pedro, né? Extensão para mais 1 hora. Ele vai dizer que não. Meus caros amigos, uma escola não é um mundo, é um universo, né, em que, né, múltiplos mundos se encontram, né? Cada área, cada setor é um mundo, né, no nosso entendimento. E nós estamos sempre, né, em expansão, como o próprio universo se encontra. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, de forma imensurável, realmente, né, é uma honra, né, ter aqui Dr. Romário, doutora Melissa, professor Duan, né, eu aprendo muito, eu cresço muito, né, quando eu tô próximo, né, aos melhores. Eu costumo dizer que, né, eu quero estar sempre próximo aos melhores porque eu evoluo sempre. E vou, né, deixar aqui um convite, né, para que vocês, né, sigam o nosso canal aí do YouTube, deixem um comentário lá, né, fala que viram né, o professor Romário ontem na Oktoberfest. Falando o dia todo nisso, cara. Professor Duan também, doutora
doutora Melissa eu não vi não, né? Então... Mas vamos juntos, viu, doutor? Chamar lá o Cris lá e vamos lá, né, comer lá um Eisenbahn, né, um joelho alemão. E pedir para vocês, né, comentarem, contribuírem aí com o nosso trabalho também. E eu vou pegar esse espaço final de tempo aqui, né, para que cada um desses profissionais, desses incríveis profissionais que aqui se encontram, né, falem um pouquinho a respeito, né, do seu papel, do seu entendimento, né, como protagonista em relação ao desenvolvimento pessoal, né, desenvolvimento humano, né, o que é a escola para você, o que é a psicologia, qual que é o seu papel, né, de contribuição com a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente valoriza muito, né, com os nossos alunos. Qual que é o teu papel? O que você vai entregar para o mundo? Porque não se trata simplesmente de você ter um diploma, né, ter uma remuneração, né, e viver do hedonismo, né, do prazer, né, ter só para si. Não, nós temos que entregar para o mundo, né? Eu acho que esse é o nosso papel, a gente que tem a oportunidade de estarmos, né, em uma escola, né, nós somos agentes catalisadores, né, seja de alunos, seja de pais, seja de professores, seja de toda a equipe multidisciplinar. Então nós, de fato, catalisamos essa reação para que ela ocorra de forma completa, não é isso, professor Duan? Não pode ter resíduo, não é isso? Então eu vou começar primeiramente com o Dr. Romário, né, seguir a roda aqui, né, no sentido horário também, né, falando um pouquinho a respeito, né, as suas considerações finais aí pra gente, doutor. Primeiramente, prazer imenso, né? Obrigado por estar aqui de novo, né, podendo compartilhar, discutir sobre o conhecimento, né? Cara, assim, meu papel, uma coisa que eu venho pensando, eu sempre tô, né, realinhando, mas eu penso que eu tenho um papel de ponte, né? De ser poder ser para outra pessoa, ela não vê como passar por cima desse rio, e eu faço papel de ponte, né? Com relação àquele trabalho que eu falei, né? Acolhimento e reflexão. Então, isso me enche o coração, né? Também é minha forma de dar amor, tempo de serviço, então é algo que me preenche, que me satisfaz. Eu acho que esse é meu papel, né? Mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Legal. Doutora, por favor. Bom, também queria agradecer o convite de estar aqui. Eu acho que foi um momento muito produtivo, assim, a gente sempre tem muitas coisas para contribuir, para falar, né? Assim, a gente tem um tempo, né? Não dá para ficar horas. Mais 2 horas, mais pelo 2 menos. horas, né? Porque mais... é um assunto que, enfim, a gente poderia ficar mais 2, 3 horas conversando. Com certeza. Né? E, assim, eu acho que o papel... concordo assim, com o Romário, assim, é de acolher, é o acolhimento, né? É o entendimento, é entender aquele adolescente, aquela criança nesse contexto todo que ele tá, nesse contexto, acolher não só, né, ele, mas sim a família, né? Porque muitas vezes ele está sendo um reflexo, né, de situações que a família também precisa desse acolhimento, a família precisa dessa orientação. Acho que hoje em dia as famílias precisam muito de orientação, né? E muitas vezes a gente poder acolher e dar essa orientação e fazer esses ajustes, a gente sabe que melhora muito, não só, né, ali a criança ou adolescente que a gente está, né, mas um contexto todo. Então, né, e claro, e dentro da área clínica, isso a gente falando dentro da psicologia escolar, que é um trabalho muito de prevenção, né, de identificação e prevenção aí de situações, e dentro da área clínica, né, que eu também trabalho. Então, assim, eu acho que é de acolher esse sofrimento, né, entender e poder trabalhar com o paciente. Legal, né? Professor Duan? Bom, agradeço também imensamente o convite, é uma honra estar aqui com vocês três, né? Como você mesmo comentou, se apoiar nos ombros de gigantes, estar entre os melhores, né? Assim, a minha formação é licenciatura, então eu sou professor de formação e eu acho que, assim, ser professor é de uma honra imensurável, né? É um papel muito gratificante, é a formação, é a profissão que forma outras profissões, né? Então eu gosto de falar que a gente realiza sonhos também, né? E acho que não tem como alguém não se sentir bem quando vê resultado positivo partindo disso, né? Pô, exemplo disso, né, Felipe? Tu vê um cara que se formou em medicina, vem trocar uma ideia contigo. Isso não é extremamente prazeroso? Saber que tu fez parte desse processo, que tu mesmo que de forma pequena, né? Mesmo que mas assim, não é muito interessante. A gente tá em sala de aula, o professor que está lá, costuma dizer, a gente tem que servir como exemplo lá dentro, né? A gente é um espelho para aqueles alunos
e a gente vai impactar eles seja de forma positiva, que é o que a gente espera, ou de forma negativa. Então, eu, quando estou dentro de sala de aula, eu espero impactar aqueles alunos da forma mais positiva possível, ensinando com clareza, com didática, com paciência, com alegria, principalmente, né, para cativar aquele estudante também. Eu fiz química por conta da minha professora do ensino médio. Então, assim, eu fiquei fissurado em química no ensino médio, fui bem, assim, era muito feliz estudando química mesmo. Então, eu me formei em química por conta disso. E daí eu sou o exemplo do que um professor é capaz de fazer na vida de um estudante, de um adolescente que está ali, né? Então, eu não tenho como me sentir mais grato pela profissão que eu escolhi, dentro de todas as outras profissões que tem, né, por mundo afora. E tu vê um aluno que, pelo simples fato de, tipo, eu fiz um exercício e consegui, graças à tua explicação, graças àquilo que a gente conversou ontem, legal, assim... Sabe, é uma sensação de gratificação, assim, sabe? Êxtase, né? Tu fica muito feliz com esses resultados. Então, é uma honra imensurável. Claro, tem desafios, claro que tem desafios. Mas ver a transformação, o poder de transformação que um aluno é capaz de alcançar, assim, e a gente tem, nem que seja, nem tu comentou, né? Uma pequena parcela desse processo é extremamente gratificante. Somos os catalisadores, né? Meus caros, muito obrigado pela oportunidade de recebê-los, né? Realmente, né? Já marca aí, Ale, episódio 2, parte 2, tem que ter, não tem conversa, não foi suficiente. Eu vi o horário ali, eu falei, ai meu Deus do céu, mas aí vamos cumprir o horário, vamos cumprir as regras aí também, para chegar e cada vez mais nos aprimorarmos, evoluirmos esse podcast, para falar mais de educação, falar mais de psicologia, falar mais de sociedade, falar mais a respeito desse mundo que a gente transforma graças a um trabalho de se doar mesmo. A gente se doa muito, né? Somos profissionais, ganhamos para isso, né? Mas fundamentalmente, né, a carga energética que nós levamos para dentro da escola todos os dias, né, e saímos sem ela, muitas vezes, né, pelo trabalho, pelo desgaste, pela intervenção, pela motivação, realmente é algo contagiante, né? Não gosto de falar isso, né, em câmera, mas eu digo que é a minha cachaça. Então, assim, né, a educação para mim é uma cachaça que eu experimentei e não consigo me desvincular. O amor e o brilho no olhar, né? muito sobre isso, mas é o mesmo brilho no olhar que eu vejo de todos vocês. Então, isso para mim, né, ontem a equipe estava em reunião, né? E aí eu falei, não, façam a reunião só vocês, né? E aí eu escutando a reunião assim, ó, juro pra vocês, cara, eu quase chorei, né? Assim, de ver, assim, uma galera jovem, comprometida, dedicada, né? Faltou a doutora Melissa ali, né? Faltou a doutora Melissa, né? Mas a gente tá, né, construindo aí um grande trabalho aí e realmente, né, o nosso legado não tá no que nós estamos fazendo aqui agora, mas sim em cada indivíduo que passou pelas nossas mãos, né? Galerinha, muito obrigado, sigam o canal nosso aí e um grande abraço. Pedro, estúdio Dr. Amadeu aí também, não dá pra... Venham conhecer aqui que lindo, viu? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.